Amém? Meus queridos irmãos, amigos, se você tem uma Bíblia, se não tem é bem fácil, você pode procurar aí e baixar um app da Bíblia, tem várias, né, para você acompanhar. Mas, se você tem uma Bíblia física, eu queria que você abrisse ela no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos dar sequência na exposição deste livro que nós vamos fazendo já isso há vários meses. Caminhamos para o fim. Nós estamos chegando ao final do capítulo 14, depois tem mais do 15 e 16, nessa nossa longa jornada e abençoada jornada de exploração da vida, da biografia, dos ensinos, da vida de Jesus, para achar um sentido para a nossa vida. Então eu queria que você que abriu a Bíblia, no capítulo 14, separasse aí o versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 16. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 14, 22 ao 16. Achou? Vamos lá? Quero fazer essa leitura com você, tá bom? Se você não tem, ouve. Mas se você tem, ouve e lê, tá bom? Você também pode acompanhar na projeção. Então, o versículo 22 diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, contextualizando, é quinta-feira de noite na Semana Santa, última semana de vida de Jesus. Isso no nosso calendário, quinta-feira à noite. Para os judeus já é sexta-feira, pois o dia começa para o judeu às 6 da tarde, então, e eles já estão além das 6 da tarde. Então é sexta-feira para os judeus, para nós, no nosso calendário, é quinta-feira à noite. Jesus está em Jerusalém, nesse momento dessa leitura, na casa provavelmente de um de seus seguidores, numa sala específica na casa dessa pessoa, que foi arrumada para que Jesus e os apóstolos, os 12, realizassem ali o jantar pascal. Você pode ver isso no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo que nós lemos. Essa seria a última refeição que Jesus e os seus discípulos realizariam juntos. A última refeição. Depois disso, Jesus é preso, vem o seu martírio, sua morte. Então, era o jantar de Páscoa. O texto que nós lemos é dentro desse jantar. Era um jantar de Páscoa, que era um jantar normalmente, como eu falei aqui semana passada, uma cerimônia, um jantar longo, ele ia das 6 da tarde até aproximadamente meia-noite. E esse jantar ele era realizado uma vez por ano, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Era o dia do jantar pascal. E os judeus já vinham fazendo isso há quase 1500 anos. Eles vinham realizando esse jantar uma vez por ano. Era um memorial. Eles realizavam esse jantar como um memorial a respeito da libertação que o povo de Israel teve quando ainda eram escravos do Egito. Então eles celebravam a libertação que Deus trouxe a eles, principalmente lembrando o livramento que Deus deu a todo o primogênito de Israel na 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morreram e os de Israel não, porque eles tinham a marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas. Então, todo ano, eles celebravam a Páscoa nesse dia, para lembrar desses acontecimentos. Então, Jesus está com seus discípulos ali celebrando a Páscoa. Mas, num dado momento dessa refeição, desse jantar, Jesus toma a palavra para ensinar o sentido real do que eles estão fazendo juntos, ceando e jantando naquela noite. E quando Jesus faz isso,
nesse dado momento da janta, Jesus está ressignificando aquela refeição. Jesus está ressignificando aquele evento que se repetia há 1500 anos e que já era uma rotina milenar para as famílias e para os israelitas. Jesus deu um novo significado para aquele jantar. Ou, uma outra maneira de entender, ou também ele aprofundou ou expandiu o antigo sentido da Páscoa judaica. Eu queria, mudando um pouquinho de assunto, mas só para ilustrar e eu entrar agora no tema da mensagem, eu acredito que você já tenha visto esse vídeo que eu vou passar agora. Você vê no YouTube, você vê no WhatsApp, vídeo de umas máquinas doidas que trabalham com o corte de árvores enormes, né? E elas tiram a árvore pela raiz, a máquina faz tudo. Corta os troncos, como você viu no vídeo, tira os galhos. É uma coisa demais, não é? Há muitos vídeos de máquinas incríveis no YouTube. Muitos vídeos. E o fato é que nós avançamos rapidamente para uma era cada vez mais robotizada. Cada vez mais isso nós vemos na realidade da vida e cada vez mais isso chega próximo de nós, da realidade das nossas casas. Nós vemos máquinas que praticamente fazem tudo, né? Máquinas que têm piloto automático e que fazem tudo sem o auxílio humano, sem o controle do homem. Por exemplo, você viaja de um local para o outro, de navio, de avião, de trem, simplesmente a maior parte da viagem, se não toda ela, no piloto automático, dessas máquinas maravilhosas que o homem aí criou. Mas você também vê pilotos automáticos na agricultura, tem enormes colheitadeiras que fazem praticamente todo o plantio sozinho, sem nada, né? Sem o homem controlando. Você vê isso, nós já vemos isso em carros, já tem carros com piloto automático bastante avançados. Nós vemos isso na indústria, máquinas incríveis e automatizadas. Nós vemos o quanto que já existem casas que são automatizadas. Bom, enfim, os avanços tecnológicos em nossa época são com certeza fantásticos. E eu estava vendo, ainda nesse final de semana, um vídeo sobre o carro, o Tesla. Não é nada novo esse vídeo, mas esses carros, e tem outros já, como eles conseguem fazer, dirigir praticamente, conduzir o carro sem que você precisa fazer nada. É doido, né? Faz a ultrapassagem, muda de faixa, dá o sinal, volta para a faixa, estaciona. Eu confesso que eu ficaria meio nervoso dentro de um carro assim. Mas isso existe, né? As coisas acontecendo no piloto automático. A vida moderna, a vida que nós levamos, a vida urbana, a vida contemporânea, a vida globalizada, ela é muito agitada, concorda comigo? Ela é tão agitada e tão cheia de correria e tão cheia de novidades e tão intensa que a nossa sensação é que às vezes nós estamos sempre com pressa, né? Sempre com pressa, parece que estamos sempre atrasados e parece também que estamos sempre cansados diante de tanta agitação e de tanta correria. Diariamente nós convivemos com as mudanças, com a correria, com a pressão, com o estresse, e nós estamos tão mergulhados em tudo isso da vida moderna que parece que nós já até nos acostumamos com o ritmo da vida moderna, urbana, globalizada. Parece que nós já estamos na sintonia com essa maneira de viver. Tão sintonizados com essa agitação, com esse frenesi, que parece que também nós vivemos no piloto automático. Parece que nós também, cidadãos, pais, mulheres, homens, até as crianças, parece que estão no piloto automático. Parece que na maior parte do tempo nós fazemos as coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, sem reflexão. Somente fazemos.
de fato existe um piloto automático. E que até é necessário, ele é importante. É um piloto automático em todas as pessoas no nosso cérebro. E ele é importante. Esse piloto automático que o cérebro estabelece sobre algumas rotinas e práticas das nossas vidas, ele nos permite lidar com milhares de estímulos e preocupações do dia a dia, sem que para isso o nosso cérebro tenha que demandar uma quantidade muito grande de energia. Então ele cria rotinas onde nós fazemos muitas coisas no piloto automático, sem gastar muita energia, assim nos poupa energia para gastar em outras coisas. Isso existe, né? Por exemplo, imagina se toda vez que eu e você fôssemos respirar ou piscar, e para isso fosse necessário com que o nosso cérebro estivesse consciente, prestando atenção para cada respiração e cada piscada. Com certeza eu e você iríamos enlouquecer só com esse negócio aí da respiração e das piscadas que nós damos. Então existe um lado bom do piloto automático, mas também existe o lado ruim. E o lado ruim é que mesmo nós, seres humanos, sendo capazes de fazer escolhas, tomar decisões e sermos intencionais, deliberados na nossa vida, muitos de nós estamos tão automatizados com as rotinas da vida que apenas seguimos o fluxo diário, que apenas assistimos os dias passarem bem na nossa frente. Nós temos a impressão de que estamos apenas sendo levados pela correnteza da vida, como se tudo fosse casual, como se tudo fosse sem sentido. Não sei se é assim que você percebe a vida, não sei se isso diz respeito a você, se você também tem essa sensação. E nós acabamos realizando grande parte das atividades do dia sem prestar atenção, só no piloto automático, da maneira ruim. Por exemplo, você não aprecia mais a vista a caminho do trabalho, não é verdade? Nós não apreciamos a vista ao caminho da escola. Nós não sabemos dizer, muitas vezes, o que a gente acabou de assistir na TV. A gente só senta lá e vai passando. E muitas vezes você não sabe dizer o que você assistiu. Você não lembra da última página do livro que você leu. Você não lembra o que comeu. E talvez não lembre nem com quem jantou há 2 dias atrás. Muito menos qual foi o conteúdo das conversas na mesa. E assim muitas outras situações. Jesus, ele está aqui com os seus discípulos, fazendo algo que eles fazem, o povo e a nação fazem já há 1500 anos. Imagina uma prática que é realizada há 1500 anos por todos os judeus e suas famílias. Jesus está ali, realizando essa rotina cultural. Então, eles estão realizando o jantar da Páscoa, Peshá, como os judeus o chamam, né? Talvez só mais um jantar, talvez só mais um ritual, talvez só mais uma rotina, talvez só mais um culto como esse. Mas não foi. Não foi só mais uma rotina. Como encontrar sentido nas rotinas da vida? A partir desse texto, eu quero trazer algumas respostas para essa pergunta. Todos nós somos imersos em várias rotinas. Como eu falei, algumas são automáticas e são importantes, outras não deveriam ser tão automáticas, e a vida está passando diante dos nossos olhos, escorrendo pelos nossos dedos, e nós estamos vivendo ela sem propósito, sem sentido. Como encontrar sentido nas rotinas da vida? E o primeiro ponto que eu quero trazer a respeito dessa tese é o seguinte: para você encontrar propósito, sentido nas rotinas da nossa vida,
né, naquilo que nós fazemos todos os dias, em primeiro lugar, você precisa, você vai encontrar sentido experimentando Jesus nas suas rotinas diárias. Essa é uma maneira que eu proponho para você e que eu vejo nesse texto de como encontrar sentido para as nossas rotinas de todo dia. E eu convido você, e eu alerto você, e eu chamo você para educar a sua mente. Educar a sua mente para ver Deus. Para ver Deus não somente no extraordinário, para ver Deus não somente no milagre, no grande acontecimento, nas grandes intervenções, mas eu chamo você para educar a sua mente, para que ela perceba e para que ela veja Deus também no ordinário, também nas rotinas comuns, nas práticas que nós realizamos todos os dias, todos os santos dias. O versículo 22 que nós lemos começa dizendo, diz que Jesus falou enquanto eles comiam. Estavam no jantar da Páscoa, tem todo um cerimonial acontecendo, e enquanto eles comiam, Jesus falou. Comer, fazer uma refeição, fazer um lanche, é algo comum. Nós fazemos isso sempre, todos os dias, mais de uma vez. Faz parte das nossas rotinas. Comer é um exemplo de coisas que tem na nossa rotina. Só que o texto diz que enquanto eles comiam, Jesus ressignificou o jantar que era há muito tempo, há muitos séculos praticado. Jesus, enquanto comiam, na rotina, no comum, enquanto comiam, Jesus falou a vida dos seus discípulos. Jesus deu sentido para eles, na rotina, enquanto comiam, sentados à mesa. Então nós precisamos reeducar a nossa mente se nós quisermos encontrar sentido para a nossa vida diária, para a rotina da nossa vida diária. Como Paulo fala em Romanos 12:2, que é para nós transformarmos, né? Nós vamos ter transformação na medida que renovamos a nossa mente. Mas aí tem um problema. Tem um problema, por que eu estou falando que nós precisamos educar ou reeducar a nossa mente? Porque a nossa mente foi deseducada. Porque a nossa mente foi entorpecida. Porque a nossa mente foi corrompida. A partir do Iluminismo, 2 séculos e poucos pelo menos para trás, um pouquinho antes, desde a Renascença, no Iluminismo isso aflorou. A partir do Iluminismo, houve uma ruptura na maneira de ver a vida, na maneira como o cidadão comum, como as pessoas enxergavam a vida. Houve uma ruptura. A vida, a partir dali, passou a ser fragmentada entre 2 ambientes. A vida não era mais integral e a vida passou agora a ser fragmentada. A vida toda era separada nas coisas que eram sagradas e nas coisas que eram profanas. A vida foi separada entre o divino e o humano, entre o sobrenatural e o natural, entre o imaterial e o material, entre o público e o privado, e vários outros tipos de divisões que causaram essa separação, essa dicotomia na maneira de enxergar a vida. Tudo que há na vida passou a ter esse tipo de divisão na mente das pessoas. Ou outra maneira de ver essa dicotomia, essa divisão, é como a autora do livro Verdade Absoluta, Nancy Pierce, diz, né? A vida foi separada em 2 andares. O andar de cima são as coisas do céu. O andar de cima são as coisas transcendentes. É onde tem os significados, os propósitos, é onde Deus está, onde as coisas da religião estão, onde a igreja está, a oração, o devocional, a fé. Então nós colocamos essas coisas do sagrado, da graça de Deus no andar de cima. E no andar de baixo ficou todas as coisas que não são espirituais. E por isso, por não serem espirituais, são de menor valor. E ali no andar de baixo está então o trabalho,
todos os trabalhos que nós realizamos, está a sociedade, as cidades, a economia, a educação, o lazer, a arte, né, as amizades, tudo aquilo que é da natureza humana, da criação, que não é algo transcendente, está ali no andar de baixo. A igreja foi influenciada por essa ideia, por essa filosofia, e também passou a ensinar a partir dessa cosmovisão dicotômica. E os cristãos, uma vez que abraçaram essa ideia, e como bons cristãos que somos, abraçando essa ideia, nós passamos a nos dedicar às coisas do andar de cima. Porque no andar de cima está Deus, das coisas do céu, está a religião, está a oração devocional, as coisas que transcendem, que são importantes para nós, que são eternas. Então nós passamos a nos dedicar às coisas do andar de cima, privilegiando elas, porque afinal é onde Deus está, nessa cosmovisão. E abrimos mão, se necessário for, das coisas do andar de baixo, porque não são espirituais, e por não serem espirituais são de menor valor, são inferiores. Na verdade, essa concepção, essa maneira de separar o mundo entre o sagrado e o profano, entre o divino e o secular, essa concepção de vida não era nenhuma novidade. Mesmo lá, há 2 séculos atrás, não era nenhuma novidade. Era a velha dicotomia da filosofia grega que estava ressurgindo na sociedade moderna. Foi um resgate. Os gregos pensavam assim, a sociedade ocidental moderna resgatou a maneira dos gregos pensar, e isso também veio para dentro da fé. E isso acabou gerando um grande conflito na vida e na fé dos irmãos. Aconteceu um conflito entre a natureza, ou seja, aquilo que é natural, do humano, e a graça, aquilo que é sobrenatural. Irmãos, conflito esse que você não vai encontrar na Bíblia. Esse conflito não existe nas Escrituras. Mas, infelizmente, tornou-se a prática das igrejas e da fé de muitos irmãos, como eu falei. E por fim, acabamos valorizando aquilo que é espiritual e sobrenatural como sendo de valor superior, porque nós amamos a Deus, então nós amamos o andar de cima, e deixamos em segundo plano tudo que é natural, material, as coisas da vida, né? Nós realizamos, mas elas não têm todo esse valor que é dado para o andar de cima. Afinal, Deus não está no andar de baixo. Então, andar de bicicleta, andar de baixo, né? Jogar futebol, conversar com os amigos, brincar com os filhos, carpir um lote, fazer um churrasco e várias outras coisas que nós fazemos na rotina da nossa vida, não são espirituais e nós consideramos de menor valor. Deus não está ali. Irmãos, essa dicotomia, essa praga, esse mal, essa separação entre as coisas espirituais com maior valor e as coisas não espirituais com menor valor, elas não são bíblicas e elas empobrecem a nossa vida. Elas empobrecem a nossa jornada de fé. Elas reduzem a realidade, achata a existência. Não é bíblico, não é cristão, é grego, é pagão. Para saber o que é espiritual, já que nessa maneira de viver, que acabou se absorvendo e se ensinando assim também dentro das comunidades de fé, que o espiritual está no andar de cima, mas estou dizendo para vocês que isso não é verdadeiro. Nós precisamos então entender o que é então o espiritual. O que é espiritual, afinal de contas? Espiritual é importante? Sim. Deus nos chama para ser espirituais, não carnais. Paulo ensina aos Coríntios? Sim. Então o que é espiritual?
Mas para nós entender o que é espiritual, nós precisamos saber e entender quem Deus é. Senão nós não vamos saber definir o que é, afinal de contas, espiritual e o que não é espiritual. Agora, se eu saber quem Deus é, eu vou saber dizer o que é espiritual e o que não é espiritual. E o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: ele nos diz que Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas João está nos dizendo que Deus é espírito. Está dando um atributo, uma característica, e definindo quem Deus é. Então Deus é espírito. Logo, tudo que Deus é e tudo que Deus faz é espiritual. Ok? Concorda comigo? Ele é espírito, tudo que ele é e tudo que ele faz é espiritual. Então, para a gente entender um pouquinho mais quem Deus é, a partir dessa premissa que ele é espírito e tudo que ele é e faz é espiritual, a gente precisa voltar um pouquinho lá em Gênesis, que é onde Deus começa a se revelar para a humanidade. E a Bíblia toda é o livro da revelação de Deus. Em Gênesis, Deus começa a sua revelação e mostrar para a humanidade quem ele é. E lá em Gênesis nós vemos várias características a respeito de quem Deus é. Nós vemos lá que Deus é criativo, Gênesis 1:1. E se Deus é criativo, logo a criatividade é espiritual. Toda intervenção criativa é um ato espiritual. Nós vemos em Gênesis 2:2 que Deus é trabalhador, gente. Deus trabalha. Logo, o trabalho é espiritual. Concorda com essa linha de raciocínio que eu estou trazendo para você? Gênesis 1:4 diz que Deus é racional. Deus pensa. Deus elaborou a sua criação. Se Deus é racional, logo, a racionalidade é espiritual. Uau, agora aqui choquei alguns crentes mais fundamentalistas. A racionalidade é espiritual. Deus é moral, logo a moralidade é espiritual. A base está ali, toda em Gênesis. Deus é emocional. Deus se alegrou com a sua criação. Logo, as emoções são espirituais. Deus é comunicativo, ele conversou, ele estabeleceu linhas de comunicação com o homem. Logo, comunicar-se. Logo, falar, se expressar é espiritual. Deus é relacional. Logo, quando você se relaciona com as pessoas, bate papo, tem amizades, isso é um ato espiritual. E Deus descansou. Logo, o nosso descanso é um ato espiritual. Então nós descansamos, paramos, não fazemos nada. Tem gente que, mergulhado nesse ativismo, só acha sentido se estiver trabalhando. E quando não está produzindo, se sente mal. Eu sofro às vezes um pouco disso. Mas lá no fundo dessa ideia está porque o descanso é algo do andar de baixo. O descanso não é algo importante, é de menor valor. Eu podia estar orando, eu podia estar evangelizando, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar fazendo uma coisa diferente, mas descansar não. Descansar, irmãos, é espiritual. O nosso Deus descansou. Então, ignorantemente, nós reduzimos aquilo que é espiritual a poucas coisas. Oração, ler a Bíblia, ir ao culto, as coisas da igreja, evangelismo, vigílias, o monte, pegar fogo no capim. Então nós reduzimos aquilo que é espiritual a poucas coisas. Quando na verdade a realidade daquilo que é espiritual é muito mais amplo, mas muito mais amplo mesmo. Eu não acredito nessa separação dicotômica da vida, não vejo fundamento bíblico, é pagão. Eu creio na integralidade da vida, é isso que eu vejo na Bíblia. E é verdade, como eu disse, que nós como seguidores de Jesus, somos chamados para ser espirituais. Mas ser espiritual na Bíblia não é ter essa mentalidade do andar de cima e dedicar-se àquelas coisas que você elegeu para ser do andar de cima. Ser espiritual, seguindo o padrão de Deus, pela Bíblia, é viver a plenitude da realidade, ou seja, toda a sua vida, para Deus. É você orar, é ser espiritual, pregar é ser espiritual, mas varrer é ser espiritual. Lavar a louça é ser espiritual, cortar o cabelo é ser espiritual.
Dormir é espiritual, viajar é espiritual, estudar é espiritual. É você ver toda a realidade da vida e não apenas algumas coisas. Toda ela, uma oportunidade de servir e adorar a Deus, fazer as coisas para a glória de Deus. Essa é a visão correta. E eu gosto dela, e eu entendo que ela é bíblica. E eu vejo o quanto que ela enriquece a vida. Quanto que ela realmente nos põe com os pés no chão, em contato com a verdadeira realidade. Então não há dicotomia. Somos chamados a viver tudo para a glória de Deus, queridos. Então eu convido você a educar a sua mente e encontrar Deus nas rotinas, no comum, nas práticas do dia a dia. Porque Ele não está só no transcendente. Ele não está só no sobrenatural. Ele também é imanente. Ele também está aqui conosco, no aqui e agora, nas rotinas, nas coisas comuns, no ordinário. Olhe e veja Deus nessas coisas e veja como uma oportunidade de servir a Ele, de amar o próximo, como uma oportunidade de adoração. Presta atenção, baseado nisso que eu estou falando para você, nesse entendimento, 1 hora de oração, e oração é importante, oração é bom, Deus chama o povo dele para orar, mas 1 hora de oração alegra tanto a Deus quanto 1 hora lavando a roupa. 1 hora de oração alegra tanto a Deus como 1 hora lavando a roupa, se você faz isso para a glória de Deus. É o que nos diz, não estou inventando moda não, eu não pirei o cabeção não, né? 1 Coríntios 10:31 fala isso, não precisa nem pintar, desenhar nem nada, diz: quer comais, quer bebais, não é nem quer orais, quer jejuais, quer vão ao culto, não, é quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória, para o louvor de Deus. Eu lembro do profeta Elias, quando ele confrontou os profetas de Baal, e após vencer os profetas de Baal, então ele se enche de medo de Jezabel, a rainha, e ele foge, e ele vai longe, e nessa fuga ele vai parar lá no Monte Horebe, com medo de Jezabel, e ele está na caverna, numa das cavernas no monte, e Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Ô rapaz, né? O que aconteceu? Por que você está aí? E ele quer ouvir Deus, e Deus então vai falar com ele. Então diz o texto lá, isso está registrado em 1 Reis, capítulo 19. Então diz que passa uma tempestade, um vento muito forte. E aí Elias diz: opa, Deus está na tempestade, Deus está no sobrenatural, Deus está nas coisas grandiosas. E o texto diz que Deus não está na tempestade. Então depois vem um terremoto e diz: bom, agora Deus vai falar comigo. E Deus não está no terremoto, nessa coisa grandiosa, no sobrenatural. E depois vem um fogo. E Deus também não está nisso. E Elias vai ouvir Deus na brisa, no vento suave, no comum, no ordinário. E essa é a lição que Deus quer nos ensinar. E que eu quero trazer para você, em cima desse texto da ceia e da última Páscoa que Jesus realizou com os seus discípulos. Nossas rotinas, irmãos, Jesus falou, Jesus ressignificou enquanto comiam. Nossas rotinas, irmãos, o nosso dia a dia não é menos espiritual, as suas rotinas, do que as horas e horas de devoção. Deus está no comum, Deus está no ordinário. Então, eduque sua mente para encontrar Jesus no comum. Eduque sua mente para que você ache significado e propósito nas rotinas da vida. Deixa Deus naquilo que você está fazendo. Pense nele, reflita. Não preocupe-se em trabalhar para Deus, mas preocupe-se em trabalhar com Deus. A verdade é que Jesus falou enquanto eles comiam. Podia ser que Jesus tivesse falado enquanto eles andavam de bicicleta, enquanto você varre a casa, enquanto você se desloca para o trabalho, enquanto você faz uma cirurgia, enquanto você restaura um dente. Saia do piloto automático. Do piloto automático das rotinas da sua vida sem Deus.
há apenas um andar na realidade, queridos. Não existe um andar de cima e um andar de baixo, existe apenas um andar. Veja Deus onde você está. Veja Deus naquilo que você faz, em todo o tempo, em todos os lados, para cima, para baixo, em todos os lados. Veja Deus, converse com Ele. Isso dará, com certeza, muito sentido e propósito às rotinas da sua vida. E esse é o primeiro ponto, então, que eu quero deixar para você, ok? Experimente Jesus nas rotinas da sua vida e a sua vida vai ser enriquecida. E o segundo, como encontrar sentido nas rotinas da vida? Segundo ponto que eu quero defender aqui, deixe Jesus ressignificar as rotinas da sua vida. Pode ser que algumas rotinas precisem ser reprogramadas. Pode ser que algumas rotinas não glorifiquem a Deus. Pode ser que algumas rotinas, de fato, não vão te ajudar a perceber Jesus. Então, deixe Jesus ressignificar as rotinas da sua vida. Hoje, fala-se muito em ressignificar a vida. Não é? Talvez você já saiu até da sua boca isso. Reinventar-se. Precisamos se reinventar. É o tema da internet. Está na boca dos coaches, está dentro da psicologia, está nas clínicas e consultórios, a conversa informal também, né? Precisamos se reinventar, se ressignificar. Você precisa dar novos sentidos para a sua existência, é isso que é se ressignificar. Precisamos dar um novo papel a um velho roteiro, dar novos propósitos a velhas práticas. Bom, confesso que, num certo sentido, a vida é um movimento. E por a vida ser um movimento, é verdade que nós precisamos fazer o upgrade ao longo da jornada. Se a vida é um movimento, a vida é um movimento, e a história é assim, então sim, nós precisamos ressignificar, né? Nós precisamos, de alguma maneira, reinventar, e aí precisamos passar por algum upgrade. O perigo dessa ideia de ressignificar e se reinventar, o perigo para mim disso é quando o agente da ressignificação da vida sou eu. Isso para mim é problemático. Isso para mim é o perigo. Como se eu fosse o dono da vida. Como se eu fosse o Senhor da existência. E soubesse todos os meus dias, e tivesse o roteiro na palma da minha mão. Ressignificar a vida sem Deus, ou sem a orientação de Deus, vai te levar, meu irmão, a um salto no escuro. Vai te levar a um salto na sua fé, no escuro. Porque Colossenses 1,17 diz que aquilo que integra a vida, a dicotomia aí presente diz que há dois andares, e a pós-modernidade vai fragmentando muito mais ainda, né? E aí, com a secularização, os crentes querem viver no andar de cima, as pessoas sem Deus querem viver só no andar de baixo, né? Mas a verdade é que existe só um andar. Mas o que integra a vida, esses dois andares que foram criados, fazendo que exista apenas um andar, é o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua graça. Colossenses 1,17 diz que todas as coisas subsistem nele. Todas as coisas estão amarradas em Jesus. É Jesus que faz com que todas as coisas se liguem e tenham sentido. É Jesus que torna a realidade, realidade. Então, ressignificar sem Deus, a partir de mim mesmo, é um salto no escuro, é perigoso. Se não vai ser Jesus que vai ressignificar ou orientar, então nós vamos acabar procurando o sentido da vida, novos rumos e novos propósitos, não em sua graça, mas apenas na natureza. O conflito que se instaurou no iluminismo vai chegando, né, a
a níveis e a consequências mais drásticas. Então agora você vai sustentar a sua vida, que falta significado que vem da graça de Deus, você vai buscar significado só na natureza, só no andar de baixo, se fosse assim, para pensar, só na natureza. Então você, em busca de significado e sentido para a vida, você vai se lançar ao trabalho. Você vai trabalhar que nem louco, vai trabalhar todo dia, toda hora, vai fazer todos os cursos, vai buscar promoção, vai trabalhar. O que você quer? Sentido, propósito, significado, mas na natureza, não na graça. Ou você vai se lançar aos prazeres, você vai buscar prazeres, você vai buscar fugas, você vai buscar loucuragem, né? Coisas radicais. Você vai se lançar aos prazeres, às coisas da natureza. Você vai se lançar aos romances, já que não é em Deus, em Cristo que você vai ressignificar a sua vida. Talvez um romance, talvez um relacionamento que comece, né? Talvez você vai buscar nisso o sentido da vida. Mas, e muitas outras coisas, sucesso profissional, para tentar dar sentido à vida. Isso é um salto de fé. Você vai se lançar na natureza, tentando, sabendo que na natureza as coisas, não há coisas transcendentes, mas você quer algo que transcenda, que dê sentido e propósito na vida, então você vai ter que dar um salto para o nada, um salto para o vazio. Porque se não é Cristo que orienta a sua vida, é para o nada que você vai dar esse salto. Você vai pular naquilo que você acha que são novos sentidos, mas na verdade são só velhos sentidos repaginados. São só velhos sentidos viciados, fadados à ruína. Pode até ressignificar, meu irmão. Pode ser que tenha coisas, áreas, práticas na sua vida que precisam ser ressignificadas. Mas o perigo está em ser você aquele que ressignifica. Eu desafio você a pensar em ressignificar coisas na sua vida, mirando a glória de Deus. Mire a glória de Deus. Busque sentido e propósito, maneiras diferentes, mas sempre visando o louvor e a glória do nosso Deus. Ou você vai ruir, ou vai dar ruim de novo, meu irmão. Está com ausência de sentido? É hora de mudanças na sua vida? Deixe Jesus ressignificar a sua vida e as suas rotinas. Mas não parta da sua mente apenas. Que a sua mente esteja submissa à palavra de Deus e à vontade de Deus. É aqui que Deus vai te guiar nesse novo processo e nas mudanças que são necessárias. Jesus, só agora que eu larguei ali o segundo, né? Nós então deixamos Jesus ressignificar as rotinas da sua vida. Jesus estava ali para realizar com seus discípulos algo da rotina cultural. Era algo da rotina cultural. Há 1500 anos eles faziam isso. Era o Pessah. Era como os judeus chamavam a festa da Páscoa. Então, era o jantar, a Páscoa, que deveria ser celebrada num jantar familiar. A família devia estar ali reunida. Mas Jesus não estava reunido com a sua família. Os apóstolos não estavam com a sua família. Ué, que rompimento foi esse? É porque Jesus estava ali começando uma nova família. Jesus estava ressignificando e mostrando a realidade da família espiritual. E nessa festa de Páscoa, o Pessah, ele tinha alguns ingredientes, alguns acontecimentos nesse evento. Né? Um cordeiro deveria ser assado e comido por todos nesse jantar. Uma outra coisa é que durante esse jantar precisavam ser feitos vários relatos, principalmente o relato do êxodo, da libertação do Egito, né, até chegar na terra prometida. Então tinha esses relatos durante esse jantar, lembra? Ele vai das 6 da tarde até a meia-noite. Durante o jantar também deveria ter pelo menos 3 pães asmos, pães sem fermentos, durante esse momento. Tem que estar presente na mesa. Também ervas amargas, para lembrar das dificuldades que era a vida no Egito, da onde Deus tirou. Também precisava ter nesse jantar pelo menos 4 cálices, porque iriam ser feitos durante o decorrer do jantar 4 brindes, né? Iam ser feitos, não tinha que ter 4 cálices. E a cerimônia sofreu algumas modificações ao longo dos séculos.
Mas desde o século 6 a.C., ou seja, quando todo o povo judeu volta do cativeiro, essa cerimônia é praticada, é praticamente a mesma até os dias de hoje. Desde o século 6, a cerimônia que Jesus realizou, e como os judeus ainda realizam, é praticamente a mesma até hoje. E ainda tinha mais um ingrediente que nesse jantar também tinha canções. Né? Se cantava o Halel, se canta ainda hoje, né? O Halel, que são salmos, dos salmos 113 ao 118. Canta-se um pouco no início e canta-se também no final, como nós vemos no versículo 26, que nós lemos. Que depois desse jantar, do que Jesus fez, eles cantaram uma última canção e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então todos esses componentes, essas coisas tinha nesse jantar. E esse jantar ele era dividido em 4 momentos, onde aquele que presidia, né, o cabeça da casa, aquele que presidia esse jantar, então em cada momento que marcava a cerimônia, o ritual, ele levantava um cálice e dirigia aquele momento com explicações e instruções. Os 3 pães normalmente simbolizavam os 3 patriarcas principais, Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 pães simbolizavam isso, contava-se a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Os 4 cálices, os 4 brindes, os 4 momentos que se bebia o vinho, dizia respeito às 4 promessas que Deus fez lá em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, que Deus fez para o povo de Israel, um pouco antes de tirar eles do Egito. Deus disse: eu vos libertarei do jugo dos egípcios e vos livrarei da servidão, eu vos redimirei com o braço estendido e vos tornarei o meu povo. Então esses 4 cálices, esses 4 momentos que era marcado por cada cálice, cada um deles tinha um nome. O primeiro cálice era o cálice da santificação, eu vos libertarei. O segundo cálice era o cálice da bênção, então eles faziam um brinde que era o cálice da bênção, que era eu livrarei vocês da servidão. O terceiro momento do terceiro cálice era o cálice da redenção, eu redimirei vocês com um braço forte, braço estendido. E o quarto brinde, o quarto cálice, era o cálice da aceitação, dentro dessa promessa de Êxodo, onde o povo seria aceito por Deus como seu povo. Esse era o ritual que Jesus estava realizando. Era essa Páscoa que eles estavam celebrando, conforme se fazia há 1500 anos. Era assim que estava acontecendo e com esses ingredientes, naquela noite de quinta-feira ou de sexta-feira para os judeus. E Jesus estava presidindo. Então, esse texto que nós lemos aqui, do versículo 22 ao versículo 26, é o momento do terceiro cálice. Nós vemos que houve outros cálices pegando os outros evangelhos. Nós percebemos que há outros momentos. Mas aqui é o momento do terceiro cálice. E esse momento é quando já está praticamente terminando a refeição. Próximo do fim da refeição é o momento que aquele que preside se levanta e vai dar a instrução do ritual. Então, nesse momento, Jesus toma o terceiro cálice e ele fala o que está escrito lá e que nós lemos em Marcos 14, 22. E Jesus tomou o pão e deu graças, partindo, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Isso que Jesus acabou de fazer é algo totalmente novo. Isso não fazia parte do ritual. Nesse momento, Jesus muda a rotina. Jesus modifica o roteiro da janta. E com isso, Jesus passa a ressignificar aquela rotina, ressignificar aquele jantar que é praticado há muitos séculos. Jesus tomou o pão asmo, um dos 3. Especificamente, ele pegou o pão do meio, porque o primeiro é Abraão, o do meio é Isaque e o terceiro é Jacó. Jesus pega o pão do meio. E ele, tendo dado graças, diz que o parte. Então, Isaque é partido, tudo é simbólico, está apontando para o próprio Jesus e aquilo que ele iria realizar no dia seguinte. Isaque, nós sabemos, Isaque no Velho Testamento, que é um Abraão, ele é um tipo, ele é uma personalidade que aponta para Jesus, é um tipo de Jesus. Na história de Isaque menino, na história de Isaque, Gênesis capítulo 22, quando seu pai está para oferecê-lo como sacrifício a Deus, em obediência a Deus, nós sabemos que
um cordeiro surge, e esse cordeiro substitui o Isaac. Gênesis capítulo 22. E o Isaac é poupado. Mas Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que está nesse jantar, aquele que tira o pecado do mundo, ele é oferecido em nosso lugar. E nós somos poupados. Jesus que é o tipo de Isaac. Aqui há um aprofundamento. E Jesus não é poupado. Quem é poupado somos eu e você. Da penalidade dos nossos pecados, da desgraça eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu a nossa dor. Ele sofreu o pênalti. Ele levou o nosso castigo. O verdadeiro Cordeiro Pascal não era aquele que foi preparado. O verdadeiro Cordeiro Pascal estava ali, à mesa. Jesus era a refeição principal. E por isso que no versículo 22 ele diz, ele tomou o pão e ele diz, isto é o meu corpo, eu sou a refeição principal. Jesus é o pão da aflição, o pão que foi partido, morto por nós. O Isaac não foi partido, mas Jesus foi partido para o nosso bem. Jesus conduziu e ressignificou aquela rotina. Que seja Ele também a ressignificar as mudanças que você acha que precisam acontecer na sua vida, e não você. Que seja Ele a conduzir o upgrade que precisa acontecer durante a jornada da sua vida, e não você. Tome o pão, tome posse, tome Jesus para si, deixe Ele ressignificar a sua vida. O capítulo 14 ainda segue, no versículo 23 e 24 diz, em seguida tomou o cálice, deu graças ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, da aliança, da nova aliança, outro texto diz, que é derramado em favor de muitos. Jesus tomou o pão e disse, é o meu corpo. Sobre o meu corpo eu vou levar todos os pecados e todas as dores, vou perdoar vocês. Ele tomou o cálice. Esse cálice que Jesus tomou é o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. E quando ele pega o terceiro cálice, o cálice da redenção, ele diz, isto é o meu sangue. O meu sangue derramado amanhã, ele é o preço da dívida. Ele é o preço para inocentar os culpados. Foi o sangue derramado de Jesus que nos resgatou, que pagou a nossa dívida, que perdoou todos os nossos pecados. Foi o seu sangue que nos colocou debaixo de uma nova aliança, de um pacto, debaixo da cobertura, da proteção de Deus. Foi o sangue de Jesus que nos tornou aceitáveis diante de Deus, que é o quarto cálice. É o cálice da aceitação. Foi o sangue de Jesus. Num certo sentido, Jesus e a sua obra e o seu sacrifício na cruz unifica os quatro cálices. Jesus na cruz transformou-se na santificação, a bênção, a redenção e a aceitação das nossas vidas a Deus. E só Jesus pode fazer isso. Quando você pensa em ressignificar, e talvez você esteja pensando em ressignificar a sua vida, o que você busca em ressignificar a sua vida? Você não busca santificação com isso? Talvez você não chame por esse nome, mas é isso que você busca. Você busca um momento diferenciado, uma separação, algo transcendente, elevado. Você busca mudanças na sua vida que sejam bênçãos. Você busca algo que te eleve, que te jogue para cima, que transcenda. E com isso você quer ter a aceitação. Só Jesus pode fazer isso de maneira plena. Só isso. Aquilo que você busca, sozinho não vai encontrar. Por isso, deixe Jesus ressignificar a sua vida. Jesus ressignificou aquele jantar de Páscoa. Um memorial pela libertação da escravidão do Egito se transformou na ceia do Senhor.
o cerimonial que a igreja cristã repete vez após vez, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, quando se reúne. Que agora não é mais para lembrar a saída do Egito, mas é para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que nos libertou da maldição, do pecado e da morte, nos deu perdão, esperança e vida eterna. De repente, o pão não era mais só pão, o vinho não era apenas vinho. A rotina cultural foi transformada e encheu-se de novo significado. Deus quer reprogramar o meu e o seu coração em rotinas viciadas e erradas, onde você tenta transcender e achar significado nas coisas dessa vida. O significado e o propósito, as coisas dessa vida são espirituais, alegram a Deus, são importantes, mas o significado e a unidade de todas essas coisas está em Deus. E Ele quer reprogramar o nosso coração, dar sentido à nossa vida. Por isso, eduque a sua mente a encontrar Jesus na rotina da sua vida. Eduque a sua mente para deixar Jesus ressignificar as suas rotinas e a sua vida, para que você alcance propósito. Quero te dizer que Ele já começou a endireitar o mundo. E também fará isso com a sua vida, se você buscá-lo, se você estiver nele, se você viver para a sua glória. Ele também fará isso, também vai endireitar a sua vida. Ele já começou, começando uma nova família e nos convidando para pertencer. Ele já começou nos libertando do poder do pecado, que amarga e amargura as nossas vidas. Ele nos colocou diante da aliança com Deus bendito, amoroso e todo-poderoso. Queria que você pensasse nessas coisas e pensasse na ceia do Senhor, que é esse meio de graça, aonde Ele derrama o seu favor e nos ajuda a achar sentido na vida. E por isso que Ele estabeleceu para que nós praticássemos esse sacramento. E por isso que a ceia do Senhor é tão importante, porque ela é uma maneira divina de ressignificar, de dar sentido e propósito à vida. Hoje nós não vamos participar da ceia do Senhor, nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês, mas a ceia do Senhor é esse momento de ressignificação de Deus nas nossas vidas. Super importante, por isso é um sacramento. Tá bom, queridos? Pense naquilo que Deus já começou, a boa obra que Ele começou na sua vida, eduque sua mente, deixe Jesus. Queria ainda convidar você agora para nós termos um tempo de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade dos meus irmãos. Eu não sei o que fez sentido. Eu não sei qual a parte dessa mensagem que Teu Espírito usou, Deus, para dar um start, para chamar a atenção, Deus. E eu oro a Ti, Senhor, para que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e poderosa e que não volta vazia, Deus, frutifique na vida dos meus irmãos. Eu oro a Deus para que toda cegueira, Deus, para que toda falta de sentido, Deus, para que essa sensação de que a vida está passando diante de si, Deus, e as pessoas vivendo no piloto automático, Deus, possa mudar e os meus irmãos possam ter prazer na vida. Meus irmãos possam ver o Senhor nas rotinas da vida, nas pequenas coisas, no detalhe, no ordinário, nas coisas que fazem todos os dias, que eles consigam ver, Deus, que estão servindo ao Senhor naquilo que fazem, Deus, que estão adorando ao Senhor naquilo que fazem. Então nos ajuda, Senhor, a vivermos na Sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a não separarmos a vida, Deus, em andares, mas vivermos, Deus, toda a realidade da vida para a Sua glória. Pai, em nome de Jesus, ajuda meus irmãos, Deus, naquelas mudanças que eles precisam implementar. Está na hora do upgrade, está na hora de rever conceitos e ideias. Ajuda meus irmãos a não beberem em fontes, Deus, erradas, em fontes que não vão ajudar. Ajuda eles a beber em Ti. O Senhor disse, tome o pão. Deus, o Senhor disse, tome o cálice, é para nós tomarmos posse do Senhor e nos alimentarmos de Ti. É o Senhor que precisa nos conduzir nesse processo de mudança. E que seja isso que aconteça na vida dos meus irmãos. E que o Senhor encha as vidas, a realidade
de sentido, de ânimo e de significado, e de amor à vida e de propósito. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é aquele onde todas as coisas subsistem, que todas as realidades da vida dos meus irmãos possam ter sentido em Ti. Deus, é a minha oração, que eles possam responder a essa mensagem. Deus, tendo uma vida, Deus, de maior reflexão, uma vida um pouco mais calma e observando, praticando, Deus, hábitos de quietude, de desacelerar a vida, de prestar atenção, Deus, naquilo que o Senhor está dando, Deus, nas dádivas. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sem Ti nada podemos fazer. Amém e amém.